é sempre motivo de alegria e de temor, né? Alegria com santo temor, porque a gente sabe, né, da importância que é a palavra de Deus para a nossa vida como crentes, né? E a gente se alimenta da palavra de Deus, nosso crescimento espiritual, nossa intimidade para com Deus, nosso relacionamento com Deus está diretamente, né, influenciado diretamente pelo ouvir da palavra de Deus. E nessa noite em que eu creio que a oração, né, de todos os irmãos e o desejo sincero do coração dos irmãos ao virem à casa do Senhor, ouvir a sua palavra, né, ouvir a sua voz, é um convite que deixa a gente, né, com esses dois sentimentos, né, de alegria, mas ao mesmo tempo de santo temor, na certeza de que só mesmo o Senhor pode nos capacitar, né, a ser instrumento dele para falar da parte dele, aquilo que ele quer que nós todos ouçamos, e também para cada um de nós sermos não somente ouvintes, mas operosos praticantes, né, da vontade do Senhor na nossa vida. Então vamos orar mais uma vez nesse sentido, pedir ao Senhor, sinceramente, né, que fale ao nosso coração. Nós vamos hoje meditar sobre um trecho da profecia de Malaquias, no capítulo 13, versículos 13 a 18, e uma coisa que destaca, que chama muito a nossa atenção quando a gente lê a profecia de Malaquias, a última profecia, né, que nós temos na palavra de Deus, o último profeta na cronologia, né, que falou da parte do Senhor, a gente várias vezes lê lá, disse o Senhor, né, assim diz o Senhor com caixa alta, né, o nome santo do Senhor, Jeová, né, o Senhor falando ao coração do povo, e é o que nós queremos também, que Deus fale ao nosso coração. Então vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor assim nos abençoe. Eu vou pedir o Leonídio, por favor, Leonídio, para nos dirigir em oração em voz alta, por favor. Senhor, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, que é derramada sobre as nossas vidas. Queremos estar aqui em santo temor, sabendo que o Senhor é Deus, é o nosso Deus, e por isso nós queremos nos colocar nesse momento, a Deus, a ouvir a tua voz, através da vida dele. Em nome amado, que o Senhor possa usar a vida dele de maneira poderosa, para que possa transmitir a tua palavra nos corações de Deus. Nós aqui, Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos então, por favor, fazer a leitura do texto de Malaquias, no capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 13 a 18. Eu vou pedir aos irmãos para ficarem com a Bíblia aberta depois. A gente vai ler mais alguns textos. Malaquias 3, 13 a 18. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputávamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Hoje de manhã, nós lá na escola dominical, nós tivemos a oportunidade de fazer um panorama da profecia de Malaquias. E é interessante quando a gente lê, né, essa profecia, que Deus falando através de Malaquias, ele usa a figura como se fosse um tribunal, né? Então, inclusive o livro de Malaquias começa assim, olha lá, se você for no versículo 1 do capítulo 1, diz assim, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então, há várias sentenças que Deus vai dando, né? E como, né, a gente tem aqui
como se no tribunal tivesse ali um advogado de defesa ou coisa parecida, o povo começa a falar, não, mas espera aí, não é bem assim não, né? Deus fala que determinada coisa, né? E o povo fala, não, mas em que a gente está falhando? O que a gente está fazendo de errado? Né? Será que a gente tem falhado mesmo? E a gente vê então como se fosse essa discussão entre Deus e o seu povo. O povo havia voltado do exílio, né? Os irmãos certamente se lembram, né, que por causa da desobediência a Deus, o povo de Israel foi levado para o exílio. Primeiro as tribos do norte, né, as 10 tribos do norte, o povo chamado de Israel, né, propriamente. E alguns anos depois, Jerusalém foi invadida, né, e a tribo de Judá, e o restante foi levado cativo. Aproximadamente 70 anos depois, eles voltaram, começaram a reconstruir o templo. Reconstruíram o templo. Primeiro eles voltaram com Zorobabel, né, que era um descendente de Davi. E hoje a gente viu também no panorama, né, que a gente faz lá na escola dominical, a profecia de Ageu, o profeta Ageu profetizando que o povo chegou e estava todo desanimado de construir o templo. Aí eles estavam animados para construir as suas casas, né, plantar e colher aquela terra toda, né, para eles ali que eles tinham voltado, mas eles estavam se esquecendo de Deus, né, e Deus não estava no centro da vida deles. E Deus os adverte lá, através do profeta Ageu, Malaquias também. Mas passados 100 anos, os irmãos vão se lembrar do livro de Neemias, né? E Neemias pergunta, né? Lembra? Neemias era lá um alto funcionário lá do rei e pergunta como é que está. Alguém que veio lá da terra, né? De Jerusalém, como é que é? Como é que está lá o povo? Ah, mas está uma tragédia, está uma desolação total. Pararam com os sacrifícios no templo, os muros estão todos derrubados, está todo mundo desanimado. Ninguém nem mora em Jerusalém direito, né? A cidade está lá toda abandonada. E Deus tocou no coração de Neemias de tal maneira, né, que Neemias ficou muito temor diante de Deus, orando ali, ficou meses orando, né? E a oportunidade que ele teve, ele fez uma oração relâmpago, conversou com o rei, e Deus tocou no coração do rei. A palavra de Deus nos ensina, né, que o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele inclina segundo o seu querer, né? Lá no livro do Salmo a gente aprende. E o rei, então, deu todas as condições para que Neemias fosse e iniciasse essa construção do muro e essa retomada de tudo aquilo que significava a nação estar, de fato, com o coração nas mãos do Senhor, estar voltada para o Senhor. Muito bem. Isso aconteceu, então, essa volta de Neemias, junto com a profecia de Malaquias. Nesse mesmo tempo, né, Malaquias profetizou. E uma das profecias, então, ou melhor dizendo, são 4 palavras dele, né, são 4 sermões proféticos. No final do livro aqui, no versículo 13 do capítulo 3, a gente vê o Senhor, então, colocando para o povo essa sentença, né, essa argumentação tão séria, dizendo para o povo, olha, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Aí o próprio Senhor fala, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? O profeta, então, ali, como que dramatizando, fala, olha, Deus está dizendo que as palavras de vocês são duras contra ele. Mas olha, nós estamos falando duro em quê? A gente pode comparar também aqui, né, de certa forma, aquilo que está acontecendo na profecia de Malaquias, a uma conversa significativa, né, entre um marido e a esposa, né, porque nós sabemos que o povo de Deus, né, a igreja de Cristo, né, e o povo de Deus ao longo do tempo é tratado por Deus como ele, o marido, né, que ama a sua esposa, a ponto até de Jesus dar a vida por nós. No Novo Testamento a gente aprende lá com o apóstolo Paulo em Efésios que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? E a esposa também, num relacionamento de amor, como auxiliadora idônea, né, ela deve, em submissão ao seu marido também, viver em harmonia com o marido, né, e juntos cumprir essa missão de até proclamar, né, para o mundo todo, como família, esse amor maravilhoso que há entre Deus e o seu povo. Muito bem, então aqui o povo está, né, o marido, né, que Deus é o nosso marido, a palavra de Deus usa exatamente essa figura, né, tantas vezes para falar do relacionamento de Deus para conosco, está dizendo, olha, as vossas palavras foram duras para mim. Oh, mas olha, o que é que eu te ofendi? O que houve? Né? Então, o profeta vai dizendo que Deus disse, né, inútil, vocês dizem, inútil é servir a Deus.
que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Que coisa grave, irmãos, é a gente ouvir da parte de alguém que nós amamos e que nos ama tanto, essa sentença, né? Olha, vocês lá no coração estão dizendo que servir a Deus é inútil. Esse negócio de servir a Deus, é muito mais negócio eu me esforçar lá no meu emprego, né, dar duro lá, vai dar muito mais futuro do que eu me esforçar por cumprir a ordem de Deus em anunciar o Evangelho, né, em ser fiel nos meus compromissos com a casa do Senhor, seja nos dízimos, nas ofertas, seja na adoração semanal, né, aqui junto no templo, né, no cuidar uns dos outros, né, no aconselhar mutuamente, segundo a palavra de Deus, o meu irmão, né, a gente já se aconselhar uns aos outros. Isso aí é um negócio meio, isso aí não vale nada, não. A gente fala, ninguém ouve. A gente vai lá na igreja e a igreja não cresce, né? A gente vai lá na praça, fala do evangelho, ninguém ouve, não aparece ninguém, o cara vem aqui, fica aqui uns dias, vai embora, né? Esse negócio tudo é inútil. Será que isso tem tido espaço na nossa mente, no nosso coração? É essa acusação que o amado, né, da nossa alma estava fazendo aos nossos irmãos do passado. Inútil é guardar os preceitos, né, obedecer a Deus. Mas esse negócio de obedecer a Deus, será? Andar de maneira íntegra mesmo. Tem tanta gente fazendo bobagem por aí, se dando tão bem. Né? Esse pessoal aí que só nega imposto, esse pessoal que despreza as leis, esse pessoal que é egoísta, né, que está pensando na sua carreira, passa por cima dos outros, despreza os outros, tal, se dá tão bem. Acho que esse negócio é bobagem, obedecer a Deus, ter uma conduta, né, um comportamento sóbrio, cuidadoso. Que bobagem, ninguém está ligando para nada, não. Né? Não preciso me preocupar com o que os outros vão pensar de mim, do meu comportamento, não. Né? Aqui, no caso, né, eles estavam num momento de luto. Né? Não era hora de fazer festa, era hora de trabalhar duro, com seriedade. Não tinha muito espaço para fazer muita festa, não. Né? E não, isso tudo é inútil, esse negócio desse comportamento assim, mais cuidadoso, mais sóbrio, né? E isso não tem valor. Afinal de contas, os soberbos é que estão escapando, né? E aí eu queria então que a gente refletisse sobre isso na nossa vida, inclusive à luz de dois outros textos que eu queria colocar para nós aqui agora. Lá no livro dos Salmos, o Salmo 37, eu não sei quantos irmãos estão familiarizados com esse salmo, mas é um salmo que fala dessa felicidade que os perversos têm, dos ímpios, aqueles que não temem a Deus, que desprezam a Deus, mas que é uma felicidade temporária, né, que passa. Né? E muitas vezes a gente não está atento para isso na nossa vida cristã. Lá no nosso coração a gente não está com essa convicção firmada. Isso atrapalha muito o nosso relacionamento com Deus, porque Deus conhece as intenções do nosso coração. Quando você hoje saiu de casa e veio para cá, né, para servir a Deus, para adorar a Deus, Deus sabia direitinho quais eram as nossas intenções. Né? E com certeza, né, nós não somos perfeitos. Alguma coisa, nós tivemos até um momento de oração silenciosa, de contrição, de pedido de perdão. Você provavelmente se lembrou de alguma coisa que não estava correta no seu coração para vir adorar a Deus. Deus conhece o nosso coração. E se a gente tem no coração inveja daqueles que estão longe de Deus, opa! Se a gente está olhando para o lado e achando que tem vida melhor do que aquela de andar nos caminhos do Senhor, opa, nós estamos precisando de ser tratados pelo Senhor. Então, no Salmo 37, eu vou convidar os irmãos a lermos aqui, rapidamente, do versículo 1 ao 11, diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, não vai demorar não, hein? Dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia.
Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não os acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Que coisa maravilhosa, né? Essas promessas do Senhor para nós e esse aconselhamento bíblico que a gente tem aqui, né? Irmãos, nós precisamos de fato aguardar e esperar do Senhor toda a recompensa, toda a bênção, né? Todo o endireitar dos nossos caminhos, né? O aplanar das nossas veredas que Ele nos promete. E eu queria que a gente lesse também o Salmo 73, é um outro salmo em que Asaf foi confrontado com a prosperidade dos maus. E ele teve um sentimento, um pensamento parecido com o salmista do Salmo 37 e com o que estava acontecendo com o povo de Deus lá, com aquela luta para reconstruir Jerusalém, né? E voltar com toda aquele como nação a adorar e a buscar a Deus de todo o coração, com tantas intrigas contra eles, com tantos adversários, tantas dificuldades, né? Olha só o que Asaf conta aqui no seu testemunho no Salmo 73. Nós vamos ler só o versículo 1 a 5 e depois 12 a 17. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então ele já começa, olha, para ninguém ficar com dúvida, porque o que eu vou falar aqui pode deixar meio na dúvida, mas ó, Deus de fato é bom para com Israel, tá? Para com os de coração limpo. Vale a pena ter um coração limpo, ser povo de Deus, andar nos caminhos do Senhor, né? Ter o temor de Deus no coração. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Então ele está dizendo assim, gente, sabe quando, vamos abrir um parênteses aqui, sabe quando você fez uma viagem de carro, ou aqui você pega estrada para ir para Belo Horizonte, deve ter acontecido com alguém por aqui, comigo já aconteceu algumas vezes, que você olha assim, e aquele lance no trânsito assim, que você quase bateu, mas foi por um triz. Se você vacilasse um pouquinho, foi uma distraída que você deu, né? Você às vezes olhou para o lado, você olhou, virou o carro e não trombou. É mais ou menos isso aqui que ele está falando. Olha, eu quase entrei pelo canto, eu quase caí, né? Porque eu fui tentado, né? Fui provado e o meu coração começou a escorregar. Pequei contra Deus com as coisas que eu alimentei na minha mente, no meu coração. Pois eu invejava os arrogantes. Olha o pecado aí, a inveja. Nós hoje mesmo lemos, né? Lá no 10º mandamento, uma das consequências ali, né? É a inveja, né? Uma das coisas que estão no contexto é invejar. Sabe? Aquele negócio, nossa, aquele cara tem isso, eu queria ter aquilo ali. Ó. Ai, eu com aquele negócio que ele tem, né? Ai, eu com aquela coisa que o fulano tem. Ai, acho que eu ia ser muito melhor, viu? Aí é capaz da gente pensar até assim, nossa, eu servi a Deus muito melhor, né? Eu tenho uma ideia melhor do que essa que Deus tem, né? Deus me deu isso e aquilo, mas se Ele tivesse me dado aquilo, eu sou mais sábio do que Deus, né? Porque eu sei o que Deus tinha que me dar, né? Se Ele não me deu, está errado. Porque aquele negócio que deu, aquela voz que tem para a menina cantar, aquele jeito de tocar que o fulano sabe, aquela capacidade de expor a palavra, né? Aquela capacidade de conversar com não sei quem. Irmãos, muitas vezes a inveja toma o nosso coração. E Asaf está dando testemunho dele. E o pior é que ele invejava, o que ele invejava? Eu invejava os arrogantes. Aqueles que soberbos. A palavra de Deus fala que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. O adversário do soberbo é nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Olha que coisa grave. E é interessante que Deus muitas vezes deixa o soberbo ir. É igual aquilo, né, que quanto mais sobe, maior o tombo, né? Deus deixa o soberbo ir e até que vem é um desastre. Quando cai é uma catástrofe. Né? Aí ele é humilhado e arrasado, quebrado por Deus. Né? Olha, eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e inédito. Eu estou aqui fazendo uma força para não engordar.
levantando cedo para ir na academia, não sei o quê, e o cara lá tranquilão, bonitão da balachita. A menina é linda, você tem que ver os posts dela, não sei o quê, a vida dela só tem maravilha, está sempre sorrindo, né? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, para eles não há preocupação, e seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Gente, quanta mentira no coração desse homem invejoso, né? Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Eu vou agora pular para os versículos 12 a 17. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Eu aqui, né, andando nos caminhos do Senhor, estou perdendo tempo, sabe? Sabe disso? Não? Jesus já morreu por mim, né? E a gente trazendo para cá, ainda tem gente que pensa assim, né? Eu conheço o que a palavra de Deus ensina. Jesus já pagou o preço dos meus pecados, né? Não vou perder a minha salvação jamais. Foi Cristo que conquistou, né? Tem uma vida mais ou menos aí que já está tudo resolvido. Que pensamento vão, viu, né? Como se não fosse um dia nos atos do Senhor valesse mais do que 1000, né? Nas tendas da perversidade, né? Como se a gente não soubesse que o mais maravilhoso disso tudo é exatamente a comunhão com Deus, andar na presença de Deus, experimentar da bênção de Deus em todas as circunstâncias, como o apóstolo Paulo disse, né? Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Coisa maravilhosa. Uma criancinha, um neném, não sabe o que é isso, né? Ele chora em qualquer situação, né? Mas o apóstolo Paulo lá velhinho, falando, olha, eu aprendi com Deus a viver contente em toda e qualquer situação, sem estar humilhado e ser exaltado. Às vezes a gente não sabe viver quando é humilhado e também não sabe viver quando é exaltado, né? Em fartura, em pobreza, em todo tipo de situação, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Deus nos capacita, né? E aí ele continua dizendo o seguinte, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, interessante que ele pelo menos, né, tinha vergonha de falar o que estava na cabeça dele. Não estava falando para os outros, não, né? Pelo menos isso. Não desanimou ninguém de seguir o Senhor, dando testemunho tão ruim do que estava no coração dele. Se eu só pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina lá em Coríntios, eu anotei, deixa eu ver se eu vou achar aqui, perdi. Eu sei o texto e anotei, mas não vou lembrar. Que se a nossa esperança em Cristo se limitasse às coisas deste mundo, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, isso é muito sério. Mas muito sério. A palavra de Deus não está dizendo que a gente vai ficar meio tristinho, meio desanimado, né? Ou você não vai ter aquela alegria que Deus tem para a sua vida. Não. Você vai ser o mais infeliz de todos os homens se a sua esperança em Cristo se limitar às coisas daqui. Que coisa séria. Como que a gente precisa estar, de fato, com os olhos postos na eternidade. Porque o Deus, o reto juiz, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que deu a sua vida por nós, que morreu na cruz por causa dos nossos pecados, né? E que nos tirou dessa vida de inimigos de Deus, como os perversos são, né? Que nos deu plena condição de agora aguardar, de viver, né? Experimentando, antegozando aquilo que Ele tem preparado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem bênçãos sem medida para nós aqui agora, sem dúvida, mas não dá para comparar, né, o sofrimento que a gente tem aqui, as dificuldades que nós enfrentamos por servir e andar nos caminhos de Deus, com a glória que está por vir, né? A breve tribulação, né? Sofrimentos do tempo presente não são se comparar com a grandeza, a riqueza, né, da glória por vir, das bênçãos, da herança
que nos aguarda da parte do Senhor. Então, queridos, eu queria voltar aqui para o texto de Malaquias, lá no capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim, ó: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Deus está dizendo, né, que aqueles que temem a Deus, aqueles que andam no caminho do Senhor, né, aqueles que não têm no coração esse pensamento, esse sentimento, né, mas que, de fato, pela ação de Deus mesmo na nossa vida, né, sabe que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqueles que estão vivendo aqui aguardando, né, essa coroa que nos está reservada nos céus, né, essas pessoas, nós, aqueles alcançados por essa maravilhosa mensagem do Evangelho, que vivemos pelo Evangelho, nós somos como um tesouro para Deus. Hoje nós estamos, né, vou fazer mais uma vez alusão a isso, no Dia dos Pais. E aqui há uma referência, olha só. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Gente, uma das coisas mais tristes que tem na vida de um homem é um filho rebelde, né? Ter um filho que não obedece, que não serve, que não está pronto para ajudar, né? Que quase que nega a paternidade, né, do seu pai. É muito triste, mas por outro lado, que alegria a gente ter os filhos da gente, né, nos servindo de fato de todo o coração, com alegria. Lá em casa, nós, né, Marisa, nós fomos abençoados por Deus com 4 meninos, 4 homens. E veredas aqui, né? Coisa boa aqui. Os meninos ajudam, todo tipo de ajuda possível e imaginável, né? Até carregar as coisas, né? A gente vai ficando mais velho, tendo dificuldade de carregar, descarregam, cantar, tocar, né? E eles me servem, sem falar, mas acima de tudo servindo a Deus, quando me ajudam, né? Vou comprar um carro, tem menino para ajudar a comprar carro. Vou comprar passagem para viajar, tem menino para ajudar, né? Tem um menino precisando de ajuda, a gente põe o outro para ajudar. Então, sempre os meninos servindo. Gente, isso é um tesouro maravilhoso. Eu vou poupar os meus filhos de toda dificuldade. Uma das coisas que os pais fazem é isso, né? Claro, tendo o cuidado de não, vamos dizer, tirar a liberdade, né? Porque cada um tem que ter suas dificuldades, correr atrás, né? Liberdade, tomar iniciativa. Mas a gente faz o possível, né? Que tiver ao nosso alcance, para poupar os nossos filhos de problemas que eles não precisam sofrer. E Deus faz isso conosco, irmãos. E aí eu queria chamar a atenção para isso. As circunstâncias que nós vivemos, que são difíceis na nossa vida, elas são escolhidas a dedo por Deus. Escolhidas por Deus, o nosso Pai perfeito, né, que escolhe as dificuldades que nós precisamos de ter para que nós sejamos aperfeiçoados, né? O alvo de Deus para a nossa vida é nos moldar. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há determinadas locais onde você ouve uma teologia um pouco equivocada, que parece dizer assim, olha, tudo que você fizer na sua vida, você vai se dar bem. Tudo vai cooperar para você se dar bem, em tudo, né? Você vai sempre ser o melhor, você é cabeça, não é cauda, não sei o quê, você vai, né? Você é o sucesso total, mas nos moldes do mundo, né? Quando a gente lê o versículo 29, a gente entende o que é esse negócio de todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Que o bem não é o que é gostoso, não é o que é saboroso muitas vezes, não, de desfrutar. Muitas vezes a dificuldade coopera mesmo para o nosso bem. Versículo 29 diz assim: porquanto aos que de antemão predestinou, a esses também chamou para serem, porquanto aos que de antemão chamou, a esses predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. O alvo de Deus, em todas as circunstâncias, todas as coisas que acontecem na nossa vida, é nos moldar, para a gente ser moldado e cada dia mais parecido com Jesus. Deus está vendo a nossa vida, mas mirando a eternidade. Nós estamos sendo preparados para viver eternamente gratos
na presença de Deus, louvando, bendizendo e usufruindo, né, da comunhão entre irmãos salvos por Cristo e das bênçãos, da bênção de estar na presença desse Deus maravilhoso, cheio de amor, de glória, né, de perfeição. É para isso que nós estamos sendo preparados. E a palavra de Deus nos diz em vários textos, né, que as tribulações contribuem nesse sentido. E que se a gente não passar por dificuldades e por tribulações, a gente vai ser infrutuoso, a gente não vai ser aperfeiçoado, a gente vai ficar falho, né, na nossa vida como cristãos aqui. Então, queridos, Deus poupa, olha só o que o texto falou, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ele fala aqui, naquele dia que preparei, né? Então no final dos tempos, aí vai ficar claro a diferença entre o justo, aquele que foi justificado, né, pelo sangue de Cristo, a justiça de Cristo imputada a nós, e nós passamos então a ter uma nova vida, uma nova mente, desejo de viver para agradar a Deus, andar nos seus caminhos, fazer a sua vontade. A diferença da vida de quem vive assim, para quem não vive assim, vai ser clara no dia final. Bom, eu queria fechar então, voltando nesse mesmo texto, e a gente vai ler aqui, para encerrar, Malaquias 2, de 2:17, nós vamos ler até o 3:12. Vou fazer essa leitura e a gente vai encerrar. Eu não vou fazer os comentários, mas eu queria que no seu coração você refletisse sobre isso, tá? Que é o mesmo contexto, né? Vamos colocar uma discussão, né? Um confronto aqui entre o marido e a mulher, né? O Senhor, nosso Deus, nosso marido, e a gente como esposa de Cristo. O que ele está falando para nós? Enfadais o Senhor com as vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto que pensais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está se referindo claramente a Jesus, né? Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Olha aí a obra de Cristo na nossa vida, né? E hoje do Espírito de Cristo. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Sem dúvida, queridos, Deus tem bênçãos para nós na vida aqui. Assim como ele fez com o povo lá, né? Eles estavam plantando e não estava nada, não chovia. E quando eles se voltaram para Deus, quando começaram a construir
o templo, né? Em pouco tempo as coisas começaram a melhorar, né? A vida deles foi melhorando sobre o aspecto social também, mas sem dúvida nós não podemos jamais nos esquecer que nós miramos o dia final. Miramos aquele dia em que vamos nos encontrar com o Senhor e vamos dar conta, né, da nossa vida. E nós queremos ouvir do Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, né? Servo fiel, né? É isso que nós almejamos. E lembrando mais uma vez do texto de Coríntios, né? Se a nossa esperança em Cristo se limitasse às coisas desse mundo, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Porque nós realmente aguardamos muito mais do que a satisfação que as coisas deste mundo poderiam nos dar, né? Nós desde já desfrutamos alguma coisa da comunhão com Deus, a nossa comunhão é legítima, é verdadeira, essencialmente, mas não se compara com a comunhão que nós teremos no céu, né? Nós hoje já vivemos bênçãos da transformação que Deus vai fazendo na nossa vida, né? Hoje nós amamos falar do Senhor, adorar o Senhor, andar nos caminhos do Senhor, mas nós receberemos um corpo transformado, uma nova mente, na qual nós vamos ter plena alegria e desfrute de fazer tudo o que é bom, longe totalmente de qualquer influência do pecado e de todo o mal. É isso que nós aguardamos, né? Que Deus nos dê a bênção de permanecermos fiéis, de ouvirmos a sua advertência, né? E que a gente não ouça mais do Senhor: olha, são duras as tuas palavras, lá no seu coração contra mim. Mas que nosso coração seja de fato convertido ao Senhor, né? Nesse sentido de a gente aguardar de fato tudo aquilo que Deus tem preparado para nós e desfrutarmos desse relacionamento de amor com o nosso marido, né? Com o nosso Senhor, que nos ama e que quer o nosso coração, né? Posto nas suas promessas, né? E na comunhão, na intimidade com Ele. Que as nossas orações, de fato, sejam orações inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, né? Buscando essa intimidade, essa firmeza de propósito em andar nos caminhos do Senhor. Que Deus assim nos abençoe.